Olá! Nessa nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar numa ideia que, olha, desafia bastante o nosso jeito de pensar sobre o que é se reunir. O que será que transforma um simples ajuntamento de pessoas em algo genuinamente vivo, sabe? Com significado. É isso que a gente vai descobrir. Pensa naquela cena clássica, uma casa cheia, todos os lugares ocupados. Para quem olha de fora parece um sucesso absoluto, né? Mas será que essa imagem conta a história toda? A grande questão é se um monte de gente no mesmo lugar garante que existe uma conexão de verdade. Aos nossos olhos, parece que tudo está no seu devido lugar. A música soa bem, as vozes se juntam para orar, a palavra é lida. É exatamente a imagem que muita gente tem de um culto super vibrante. É muito fácil olhar para isso e pensar, nossa, tá tudo perfeito. E é aqui que a coisa toda muda de figura, e muda drasticamente. Porque a questão não é o que os nossos olhos veem, mas o que os olhos de Deus estão vendo. Será que ele se agrada só com corpos presentes, mas com corações que estão a quilômetros de distância? É essa tensão que a gente vai explorar agora. Ok, vamos entrar de cabeça nisso. Esse problema de rituais que são só vazios por dentro, isso não é nada novo. Na verdade, é uma questão antiga. Tão antiga quanto a própria humanidade, e com consequências bem sérias. Essa linha do tempo aqui é impressionante. Se a gente parar para pensar desde o primeiro ato de adoração que a gente tem registro lá com Caim e Abel, passando pelos profetas que denunciavam a hipocrisia na cara dura, até o aviso direto de Jesus para a igreja em Sardes, a mensagem é a mesma, é consistente. A forma, sem o coração, não tem valor nenhum. Pensa bem nisso. O primeiro culto da história terminou em assassinato. O Caim ele cumpriu o ritual. Ele foi lá e fez a oferta dele. Só que o coração dele estava transbordando de inveja. Deus não olhou para a oferta, ele olhou para o coração. A religião, quando ela está desconectada de um relacionamento genuíno, acabou se tornando um gatilho para a violência. Pesado, né? Essa declaração do profeta Amós é, sem dúvida, uma das mais fortes de toda a Escritura. Não tem nem espaço para meio termo aqui. Deus não está dizendo que não gosta um pouquinho. Ele diz que odeia, que despreza. Isso mostra o quão a sério ele leva essa diferença entre um ritual vazio e uma devoção que vem de dentro, que é sincera. Agora vamos para a parte central da nossa análise, para a gente entender a raiz do problema. É fundamental a gente conseguir separar duas coisas que parecem iguais, mas que no fundo são totalmente diferentes: coletividade e comunidade. Bom, o que é uma coletividade? É um grupo de pessoas que se une por algum interesse em comum. Pode ser a mesma doutrina, o mesmo pastor, o mesmo estilo de música, mas o foco de cada um é em si mesmo. A pergunta que fica no ar, mesmo que ninguém fale, é: o que eu estou ganhando com isso? Isso me agrada? Vamos olhar essa comparação com calma. De um lado, a coletividade foca no que é pessoal, na pergunta o que eu recebo. É, na essência, um ajuntamento de indivíduos. Do outro lado, a comunidade. A comunidade foca no que é de todo mundo, com a pergunta como eu posso servir. Vira um encontro de família. E aqui está o pulo do gato. Qualquer pessoa pode organizar uma reunião, mas a fonte aqui nos diz que uma comunidade de verdade só acontece quando ela é guiada pelo Espírito. E aqui a gente vê o completo oposto. Comunidade não é sobre receber, é sobre investir. É o encontro de gente que está genuinamente interessada no bem-estar dos outros, onde o amor se torna o combustível para servir, para chorar com quem chora e se alegrar com quem se alegra. É onde a tal da comunhão se torna real, palpável. Com essa diferença bem clara na nossa mente, vamos dar uma olhada num caso histórico que serve como um alerta bem sério. A história de uma igreja que era, na verdade, uma coletividade disfarçada de comunidade. Imagina só ouvir umas palavras dessas. A igreja de Sardes tinha uma ótima reputação, tinha nome. Para todo mundo que olhava de fora, ela parecia viva, ativa, talvez até um exemplo de sucesso. Mas o diagnóstico de Cristo foi brutalmente honesto. Você está morto. Então a pergunta que não quer calar é: como eles chegaram nesse ponto? Na superfície, eles tinham tudo certinho. Fama, reuniões regulares, os rituais corretos. O problema estava no que faltava. As obras deles não eram completas diante de Deus. Eles tinham a aparência, a forma da vida, mas a essência, o poder, a vida de verdade tinha sumido. Eram como um corpo já em decomposição. Diante de um diagnóstico tão pesado, qual é o caminho a seguir? A boa notícia é que a história não acaba na advertência. Ela termina com um convite para mudar o foco, para a gente sair da mentalidade de reunião e entrar na de encontro.
Isso, gente, muda tudo. Aquele versículo tão conhecido de Hebreus sobre não deixar de congregar não é só um chamado para bater o ponto. Segundo a fonte, é um convite para a gente se encorajar, para um se tornar refúgio para o outro. O objetivo final não é a presença física, é a conexão real. E aqui, a gente vê de um jeito bem prático como fazer essa transição. Não é sobre mudar a estrutura, é sobre mudar o coração. É trocar o foco de reuniões superficiais por encontros genuínos. É deixar de ser um espectador para se tornar um porto seguro para alguém. E o objetivo final é transformar cada ajuntamento numa verdadeira celebração em família. No final das contas, a mensagem é simples, mas muito poderosa. O desejo de Deus não é por rituais perfeitos ou por números que impressionam. Como um pai, o que ele mais quer é ver seus filhos reunidos, conectados em amor de verdade, compartilhando a vida em comunhão. E assim, a nossa análise de hoje nos deixa com essa reflexão final para a gente levar. Qual tem sido o nosso papel nisso tudo? Será que a gente está só comparecendo, cumprindo um papel de participante, ou estamos ativamente sendo agentes que promovem encontros reais, encontros que transformam? A resposta para essa pergunta pode mudar tudo.